E eu gosto muito do trabalho do Hernani Guimarães, que é para fazer novos modelos, sabe? Eu tento, né? E aí, por exemplo, é extremamente difícil você colocar o espírito, né, numa teoria dentro da física, mas eu falo que é o meu hobby, então. Então, na questão 27 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec está falando sobre os dois elementos fundamentais do universo, que é o princípio material e o princípio espiritual, a matéria e o espírito, ele acaba falando de forma que dá para a gente entender que o que eles fizeram recentemente lá no Observatório da França com a Suíça, sobre a detecção do bóson de Higgs, ele estava falando exatamente do fluido universal, o campo, né? O campo de Higgs como campo universal. Porque na questão 27 do Livro dos Espíritos, ele fala assim que o fluido universal, vou ler aqui, o fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, quais são as propriedades que a gravidade dá à matéria? A massa, né? Correto? Dá a massa, a matéria. Então, no experimento, a teoria que foi verificada é que dizia que quando o universo foi criado, as partículas elas não tinham massa. Aí, ao atravessar um campo, que eles chamaram de campo de Higgs, elas adquiririam a massa, entendeu? Então, isso tem tudo a ver com a questão 27 do Livro dos Espíritos, que ele fala que esse fluido universal ele dá essa propriedade à matéria, que a gravidade lhe dá. Então a doutora Marlene, né, solicitou que a gente comentasse sobre isso na época que eles detectaram o bóson de Higgs, e a gente publicou lá no Brasil, na Folha Espírita, esse artigo. Então, o Allan Kardec, mesmo sem mencionar, ele falou muita coisa que está sendo observada agora. Igualmente, nos trabalhos do Chico Xavier, recentemente o pessoal colocou um artigo na revista de medicina muito importante, onde mostrava muitas coisas que o André Luiz tinha falado nos livros dele, da série André Luiz, e que só foram observadas no projeto Genoma Humano. Depois, muitos anos depois, eles conseguiram contar essa história no artigo, né? Principalmente sobre a glândula pineal. Então, sim, né? A física quântica e o espiritismo, elas estão junto. Allan Kardec foi um precursor, né? Da física quântica, no meu entendimento. Na física quântica, as partículas elas têm natureza dual. Então, quando eu falo partícula, tinha que falar onda, né? Não é nem partícula nem onda. Vamos falar ondícula. Tem natureza dual. Ela pode se comportar como onda ou como partícula. Aí a questão, e é uma das questões polêmicas da física quântica, é o que determina que aquela ondícula assuma a sua dicotomia lá, partícula ou onda? É o fato de eu observar que eu escolho, você vai ser uma onda, você vai ser uma partícula. Essa é uma questão assim, muito polêmica, porque suscita muito essa questão antropomórfica, né? O homem, Deus está escolhendo.
Então, na verdade, a gente fala em física que é o seguinte: o que determina uma partícula assumir a sua natureza corpuscular ondulatória é o experimento, porque ela intrinsecamente ela tem a natureza dual. Então, se você prepara um experimento e que ela vai, você pode preparar um experimento em que ela se manifeste como partícula. Por exemplo, se você jogar ela numa câmara de gás, ela sai se chocando com as partículas do gás, ela deixa um rastro. Isso aí você está observando a natureza corpuscular dela. Se você faz ela atravessar um sistema de fendas, N fendas, 2 fendas, ela vai se dividir, porque vai usar da sua natureza ondulatória, vai interferir com ela mesma e mostrar um padrão característico de ondas. Então, digamos assim, o experimento determina. Se no experimento ela se manifesta como onda, no mesmo experimento ela não vai se manifestar como partícula. Isso, inclusive, é um dos princípios da mecânica quântica. Princípio da complementaridade de Bohr. A mecânica quântica ela tem alguns postulados e alguns princípios, em número de 4, tá certo? Então, o princípio da complementaridade de Bohr, que se no experimento ela se manifestar como onda, nesse mesmo experimento ela não vai se comportar como partícula. Mas aí é o seguinte, quem montou o experimento? Tá certo? Né? Eu fui lá e montei o experimento, eu estou escolhendo aqui também, porque eu quero que ela se manifeste como partícula, eu quero fazer um experimento onde ela entre como partícula, entendeu? Então, nesse sentido, sim. Mas vamos colocar o experimento aí como o intermediário. Aí fica normal, né? Fica mais normal. Com o surgimento da mecânica quântica, as questões fundamentais que foram levantadas, aí a grande questão no surgimento da mecânica quântica era a falta de experimento para comprovar. Então, várias teorias foram desenvolvidas. Os criadores da mecânica quântica mesmo, a maioria não viram as suas teorias serem observadas ou não. Porque a maior parte dos experimentos eles começaram a ser feitos depois de 1960, quando da invenção do laser. O laser é um tipo da luz essencial para os experimentos da mecânica quântica. E de lá para cá só vem sofisticando, né? Então, uma das teorias que foram propostas como alternativa para explicar as coisas que fugiam ao senso comum da mecânica quântica, essa teoria dos universos paralelos. Mas essa teoria do universo paralelo, que ela não é verificada, né? Nunca teve nenhuma evidência experimental da sua comprovação, ainda tem gente que acredita, né? Faz trabalhos. Ela não é exatamente assim como fala a doutrina espírita, não, porque de acordo com a doutrina espírita existem os planos espirituais, as várias moradas na casa do Pai, mas isso tudo junto conosco que é um universo só. A definição de universo uno, né? Então, a maneira como eles falam lá de universos paralelos é diferente, entendeu? É como se existisse várias célias e elas se bifurcam aí no universo e tal. E não é, eu tô aqui encarnada no mundo espiritual, vai ser eu mesmo, eu não vou poder existir aqui lá ao mesmo tempo. É diferente, tá certo? Mas que existem mundos feitos aí de matéria escura, energia escura, que não seja esse aqui, com certeza é o que o Espiritismo diz, né? O fato do universo, a maior parte da matéria não ser visível igual nós estamos aqui, é uma grande evidência disso. Mas não é nisso exatamente a teoria dos universos paralelos, não, tá certo? Mas pode ser descrito pelas leis da física quântica, sim. Sim, depois que eu conheci a doutrina espírita, passado algum tempo, eu passei a me interessar muito pelo aspecto científico da doutrina, né? Inicialmente não, porque eu tinha muito que aprender em termos assim de ser evangelizada, né? Me evangelizei na doutrina espírita evangelizando as crianças. Mas hoje em dia um dos grandes interesses que eu tenho é esse aspecto científico, sabe? Eu comecei observando muitas coisas que estão escritas na forma bem simples, de acordo com a época, 1857, no Livro dos Espíritos, sendo observado hoje em dia, a gente vê que claramente ele estava falando, né, de uma coisa bem recente, até o fato de utilizar, né, a doutrina espírita
E eu gosto muito do trabalho do Hernani Guimarães, que é para fazer novos modelos, sabe? Eu tento, né? E aí, por exemplo, é extremamente difícil você colocar o espírito, né, numa teoria dentro da física, mas eu falo que é o meu hobby, então. E o Centro de Estudos da Consciência, ele já admite, né, de discutir esse tipo de assunto para explicar o mundo espiritual. Porque o Stuart Hameroff e o Penrose, eles têm um modelo que explica a consciência, como que elas surgem, correto? E no trabalho deles, eles não colocam a questão do espírito. Então, nós da doutrina espírita, nós sabemos que quem pensa, quem vê, é o espírito. É outro tipo de átomo, que o Hernani Guimarães chama de psiátomos, né? Nós somos uma cópia, nós estamos ligados a ele átomo a átomo, molécula a molécula, correto? Então, eu trabalho em cima do modelo deles, mas colocando o espírito, né? Explicando a ligação entre um átomo espiritual e um átomo físico, que na verdade não é meu, porque quem fez isso aí exatamente foi o Hernani Guimarães, né? Então eu faço uma compilação, Hernani Guimarães, Allan Kardec, André Luiz, e jogo tudo lá, sabe? Fica mais ou menos bom. Eu já estive lá no encontro de Tucson, apresentei e foi bem recebido o trabalho. Na verdade, eu sempre tive um chamamento para a doutrina espírita, porque minha irmã mais velha, ela foi para a doutrina espírita porque ela tinha um filho que dava muito trabalho na escola. Aí lá em Goiânia, na cidade onde eu moro, diz que tinha uma escola lá que era espírita e tinha uma pessoa lá, que era o professor Múcio, que dava conta de menino difícil. E ela foi levar o filho lá para isso e ela acabou virando espírita. Então, de vez em quando levava a gente no centro tomar passe, então só que eu não entendia, né, assim. E aí eu era católica, minha mãe era muito católica e tal. E é engraçado que eu cheguei a ler muitos livros espíritas, sabe? Quando eu fazia a faculdade e tudo, cheguei a ler Nosso Lar e tal. Eu achava o máximo aquilo, mas, sabe, não chamou muita atenção, principalmente pelo fato de que eu não achava aquilo assim de tudo novidade para mim. É como se eu sempre soubesse que era assim. E eu tinha uma curiosidade muito grande de espiritismo, mas eu também tinha um pouco assim de preconceito, aquela falta de informação, né? Achava que era uma coisa muito... né? Não sabia o que ia encontrar lá. E eu tinha uma curiosidade de ir em centro espírita, mas uma das coisas que me chamava a atenção é que o centro espírita só abria à noite. E eu gostava, às vezes, de passar na igreja de dia. Eu descia do ônibus para a escola, tinha uma igrejinha, eu sempre rezava. Quando tinha prova e tal. E o centro espírita só tinha à noite. À noite é difícil sair de casa, né? Então, só mesmo quando depois que eu já era professora da faculdade, a primeira vez que eu fui convidada para ser madrinha de uma turma, eu participei das atividades deles todas, aí teve um culto ecumênico, e aí falou o padre, né, o pastor. Aí, no caso, era o pai de um aluno que tinha um trabalho social muito bonito, com sopa lá. Ele foi falar, né? E aí eu tive um despertar nessa hora, não sei porquê. Mas ele estava assim, vestido de roupa comum, camisa polo, amarela. E aí, por um momento, eu olhei para frente, ele estava vestido de padre, com aquela roupa branca assim. E não tinha ninguém, ele estava só falando só para mim. Eu levei um susto na hora que eu acordei. Aí tava tudo normal, né? Todo mundo ali e tal. Aí eu me interessei, fui falar com ele, né? Então ele me chamou para um trabalho que não era de noite. Esquisito centro espírita, era de dia, com criança, com sopa. Eu comecei aí, depois nunca mais parei. Foi tipo 2001. Aí eu comecei a ler, sabe? E ele era muito... Tem uma teoria diferente, o seu Betinho, né? Da sopa, que ele falava assim que espiritismo é Chico Xavier e nada mais. Ele falava que era chiquista. E aí eu acho que eu tive uma boa introdução com ele, né? Começando direitinho pelos livros do André Luiz, Nosso Lar, fui relendo, né, algumas obras. Aí a gente vê que não tem como mais sair, né? Doutrina espírita é tudo. Ela abrangeu e nunca mais parei. Olha,
Quando a gente pensa assim em espiritismo, eu sempre penso muito no Chico Xavier, sabe? Quando eu comecei a doutrina espírita, o Chico Xavier já estava indo, né? Mas aí, através das obras, através do que todo mundo fala, então, para mim ele é o pilar básico. E quando a gente olha para a vida do Chico Xavier, a gente vê que apesar dele escrever tantos livros importantes, livro difícil, livro científico e tal, mas ele não abandonou o lema principal do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Então eu gosto muito do Espiritismo, porque em todo lugar que você chega tem esse trabalho social, né? Para você fazer, então isso é muito importante, sabe? Porque só estudar é muito importante, né? Chegou um determinado tempo que aí o pessoal quis que eu ajudasse, porque alguns livros do Chico Xavier, é importante você ter a formação básica em física, né? Assim, tem uns livros lá que a gente aprende muito com os médicos, mas assim, eu acho que o que mais motiva, o que dá mais emoção mesmo, é você chegar numa sopa. E aquilo ali para mim é tudo, sabe? Eu já participei muito de reunião mediúnica. Eu acho que o maior trabalho mediúnico que existe é numa sopa, a maior limpeza, sabe? Então, o que mais me atrai no Espiritismo é o lema dele, que fora da caridade não há salvação. Olha, o Espiritismo é uma doutrina aberta, os fundadores do Espiritismo, né, igual Emmanuel, ele fala assim que o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, que todo mundo vai virar espírita, mas os fundamentos básicos do Espiritismo vai se adequar a todas as religiões, né? Os princípios, né? Reencarnação, lei de causa e efeito. Então, vale a pena investigar. Hoje em dia o Espiritismo ele tem uma teoria que os espíritas liam pouco o Evangelho, né? Ficavam presos ao Evangelho segundo o Espiritismo, conhecia pouco da história das outras religiões. Então hoje em dia nos centros tem, né, o estudo de todas as religiões. E o Espiritismo é uma teoria, né, uma filosofia, uma religião, também uma ciência, que vale a pena ser estudada sem preconceito, mesmo por quem não pretende virar espírita, sabe, como uma religião a mais. Eu falo isso porque eu acho que eu perdi algum tempo, né, com preconceito de chegar perto do Espiritismo. E hoje em dia eu sinto assim que se por um motivo ou outro eu precisasse deixar de ser espírita, assim, no sentido de não frequentar uma instituição, tudo, os princípios do Espiritismo eles me acompanham para toda a vida, então isso não é mais importante, sabe? E conhecer também todas as outras religiões, estudar, né, no centro, me ajudou também a entender ainda mais o Espiritismo. Então acho que instruí-vos e amai-vos, sem preconceitos.